Queridos irmãos, bom dia. Nós estamos na 16ª semana, quinta-feira. Hoje nós recordamos o formulário da Santíssima Eucaristia. Toda quinta nós mergulhamos no mistério mais excelso, sublime, que existe na terra. O mistério de Deus nas aparências frágeis do pão e do vinho. E é isto que o mundo não consegue penetrar. Quem não tem o dom da fé, não penetra, não consegue ver. Eles olham e não veem. Eles sentem, mas não compreendem. Eles não penetram naquilo que é a essência, a bondade de Deus. Não tem coisa ou situação melhor para explicar o evangelho de hoje do que a Divina Eucaristia. Não tem situação, nem as parábolas. Porque o próprio evangelho, a igreja é feita de parte de mistério e uma parte visível. Mas a parte visível sempre é frágil, não convence por si mesma. As parábolas, se você não tiver a luz da fé, você não avança. Se você não tem a luz da fé diante do batismo, diante da Eucaristia, diante do sacramento do matrimônio, você não consegue adentrar a misericórdia, ou na linguagem belíssima da primeira leitura, a imagem dessa fonte de água viva. Esta fonte de água viva, não conseguimos penetrar, não conseguimos saborear a presença de Deus. E como nós líamos no Salmo, este rio de água viva. Mas Padre, Jesus é mau? Deus é mau e não deixa, Ele não se revela a todos? Não é aqui, não é isto. Jesus aqui, Ele está revelando um método de salvação, uma maneira de salvação, que sempre a forma de Deus foi a escolher um pouco, eleger, santificar, amar, para este pouco depois ir irradiando para todo o resto. Isso aconteceu com os povos. Existiram vários povos na época de Jesus, mas Jesus nasceu num povo pequeno, o povo judeu, o povo de Israel. Mas a missão de Israel é o quê? É ser luz para todos os povos, ser exemplo, anunciar a aliança. Assim também foi, por exemplo, a igreja. Jesus escolheu um pouquinho, alguns homens e mulheres, para que eles anunciassem aquilo que eles viam, aquilo que eles sentiam, a experiência, porque o cristianismo é passado por contato. É aquilo que nós vimos com nossos olhos, São João dizendo, na primeira carta de São João, aquilo que nós vimos com nossos olhos, aquilo que nós tocamos com nossas mãos, aquilo que nós sentimos, é isto que nós transmitimos. Ou Maria Madalena ontem, víamos esse belíssimo testemunho, esta apóstola dos apóstolos, eu vi o Senhor, eu toquei no Senhor, Ele falou comigo, Ele me tocou. Então o cristianismo se passa de um contato, é uma experiência, é algo concreto, e Deus espera que se passe isso através do testemunho, porque só o testemunho é capaz de rasgar, de penetrar o coração. Se você mostrar a Divina Eucaristia
para uma pessoa que não crê, ela esnoba. Como que Deus se pode tornar um pãozinho tão frágil, sem gosto, sem cheiro, tão pequeno, toda a glória divina escondida nas aparências do pão ou do vinho? Vocês compreendem, queridos irmãos, que é um mistério, que a Eucaristia, ela está de acordo com o anúncio de Cristo, que é parabólico, que é feito em parábolas. Padre, então, eu que creio, eu tenho uma graça muito grande, sim. Então Jesus aqui, Ele está, nessa semana, nós estamos vendo Jesus, Ele dizendo, o reino dos céus, Ele é para vocês que ouvem. A vós foi dado esta graça de crer. Então, o reino dos céus foi dado a vocês como uma pequena semente que vai crescendo. E vocês precisam abrir o coração, ser grato, reconhecer, crescer no reconhecimento da presença de Deus no nosso meio. Padre, eu creio, mas ainda precisa crescer. É a experiência de ontem. Maria Madalena, ela foi crescendo, ela foi perdoada, ela buscava o Senhor e foi crescendo. Depois as feridas dela ainda foram obstáculos, ela ficou chorando somente as suas feridas e ainda não reconhecia que Jesus estava ao lado. Aí foi crescendo, os anjos ajudaram, o próprio Jesus vai com a sua palavra aos poucos e ela reconheceu. É um caminho, assim somos nós. Nós vamos crescendo na percepção de que a Eucaristia é o próprio Deus, o próprio céu. Assim como o reino dos céus, ele cresce, mas começa pequenininho e vai crescendo, crescendo, crescendo. É isto que eu queria que ficasse em nosso coração hoje. Que esse crescimento vivo do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos dar espaço. E de que forma? Primeiro, agradecendo. Hoje também é dia de agradecer. Agradecer, Senhor, que bom que eu tenho fé. Obrigado porque estou aqui. Obrigado porque eu posso hoje dizer, creio. Quantas pessoas não têm este dom? Obrigado, Senhor. E outro aspecto é a penitência. Como nós temos o exemplo hoje da mística e grande asceta Santa Brígida. É uma memória facultativa da igreja, mas ela, grande mística e que teve experiências profundas com o mistério, através de um percurso de muita oração e penitência. Porque a penitência, ela vai tirando os excessos do nosso coração, ela deixa a alma leve e a casa do coração vazia, para que a presença de Deus seja plena em nós. Então a penitência, ela tira o excesso e a oração preenche. A oração e a meditação. E é isso que Deus quer de nós. Queridos irmãos, avancemos cada vez mais. É para nós que foi dado a graça de crer. Crer que Deus está conosco nas aparências do pão e do vinho. É o próprio Deus, ou na sua palavra. Esta é a fonte de água viva. Mas Padre, tantas pessoas não sabem disso. Eu sei. E agora? Primeiro, eu tenho que tomar consciência e crescer, e fazer com que este mistério cresça em mim. Às vezes nós ficamos preocupados com a multidão que não crê na Eucaristia, e eu esqueço de aprofundar na graça que eu tenho de crer.
Então, a primeira coisa, antes de anunciar aos outros, eu vi o Senhor, como Maria Madalena, nós temos que fazer a experiência de estar com Ele, de discípulo, de estar em sua presença, para que o reino dos céus, a presença de Cristo cresça em nós, e nós nos consolidemos essa aliança, esta amizade, este amor a Cristo. Então, primeiro, nós temos que nos sentir amados e amar Jesus pessoalmente, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, nossa alma. Fazer de Cristo o amor de nossa vida, como ouvíamos ontem na primeira leitura do Cântico dos Cânticos. Fazer de Jesus Cristo, de Deus, o amor de nossa vida, que está nas coisas mais simples, como a divina e augusta Eucaristia, hóstia santa. Mas Padre, por que Ele se apresenta tão simples? É porque Ele quer de nós a humildade e a fé. Ele quer atrair as almas pequenas, os corações pequenos, não os corações vaidosos, que estão preocupados com este mundo. Assim como a manjedoura atrai, a manjedoura, a Eucaristia, é a pequenez pura de Deus, que atrai os pequenos. Então aproximemo-nos, queridos irmãos, cada vez mais, para meditarmos a palavra escondida de Deus no mistério da Eucaristia. Aproximemo-nos e contemplemos, e deixemos que esta fonte de água viva nos purifique, nos cure e nos torne verdadeiros discípulos e apóstolos, para no passo seguinte nós evangelizarmos com a nossa vida. Que a evangelização de nossa família, dos nossos amigos, no trabalho, seja irradiação de um amor. É como você vê um jovem apaixonado, transborda, sai pelos poros a paixão, e o entusiasmo e a alegria. É isto que tem que acontecer conosco. Nós temos que contagiar os outros com o amor que nós temos por Cristo Jesus. Uma gratidão de saber, Ele está aqui, e eu o amo, e Ele me ama imensamente.